Vamos para a próxima aula. Glória a Deus. Turma da... Vamos lá, no 3. Não se afaste do contexto da história, propondo interpretações que não se encaixam com o contexto da própria narrativa. Procure entender o sentido total do capítulo, livro ou a Bíblia como um todo. Depois tente entender como aquela história se encaixa numa narrativa normal. Caso contrário, a mensagem poderá ser deturpada ou torcida para dizer outra coisa. Aqui está defendendo o quê? O fato de você não pegar algo que é para aquele contexto, dentro daquele ambiente, e trazer de forma errada para o nosso tempo. Eu estava falando sobre a palavra atemporal. Dentro da Bíblia você vai ver muitas mensagens que são atemporais, tipo assim, não perdem, não tem prazo de validade. Elas valeram lá 6.000 anos atrás e elas têm validade para esses dias. Exemplo, quando a gente fala lá da criação, a gente vai abolir aquilo, anular aquilo, não usar mais? Não, aquilo vale para hoje. Aquele texto que fala assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, aquilo é uma doutrina, é um ensino até o dia de hoje. Porque não tem a ver com o contexto, não tem a ver com um povo específico, tem a ver com toda a terra, toda a humanidade, toda a criação. E a gente precisa saber separar bem isso, não se afastar do contexto da história, amém? 4, não selecione nem dê atenção a trechos, palavras ou frases de maneira conveniente. Isso aqui vocês não fazem não, né? Ah, a gente não faz. Vamos ler um texto que é fácil da gente fazer isso, às vezes? Põe ali para a gente, ali, Salmo 23, filho. Uma vez eu vi um professor de aula dando, aí na época eu estava fazendo a escola, não vou falar o nome da escola não. A Samanta, eu fui proibido de falar o nome das coisas, vocês sabem. A Samanta e a pastora Jeana, a gente estava fazendo um curso, aí uma mulher estava falando sobre prosperidade, era uma aula que tocava muito nessas questões, sobre a bênção de Deus. Aí ela usou Salmo 23. Salmo 23 tem quantos versículos? Quem sabe? Quantos versículos tem Salmo 123? Salmo 23, perdão. Eu falei 100, não foi? 23. Ninguém sabe, não? Então abre e confere aí, gente. Que isso, gente? O Senhor é meu pastor? 12? 6. Tiago pegou a cola lá. 6. Olha só. Olha que coisa interessante. Tiago, tem um versículo aí que você não vai ler. Você não vai ler um versículo aí. O que fala, ainda que o ano não vale sobre da morte. É o 3 ou 4? É o 4? Você não vai ler. Você vai pôr ele ali, você vai pular ele, beleza? Olha só o que a pessoa fez na hora de ensinar o Salmo 23. Ó. Aí a pessoa, o Senhor é meu pastor. Nada? Olha, conveniente demais, né? Poxa, o Senhor é meu pastor. Deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O 3 também, promessa. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas por amor do seu. Pulo 4, foi isso que ela fez. Pulo 4, isso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos. Deixa até aí por enquanto, segura aí. No dia que a pessoa ensinou Salmo 23, ela teve a cara de pau de ler esses 5 versículos e não ler o versículo 4. E às vezes, nesse ponto aqui, está falando o quê? Para a gente não pegar trechos, que a Bíblia não é caixinha de promessa. Para ficar mais claro. A Bíblia não é, o cara faz a caixinha de promessa, todo dia a pessoa acorda, vai lá na caixinha de promessa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele sai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o outro, unge a cabeça com um óleo, unge, com uma mesa para o meu inimigo, envergonha ele, Jesus. A caixinha da promessa, não, tem que colocar a Bíblia toda, porque em algum ponto você colocar a Bíblia toda, você vai pegar assim na hora que você puxar o papelzinho, filhos do diabo, se arrependam para não... Está na Bíblia isso, está na Bíblia. Então, pegar a caixinha de promessa é fácil, trazer o que é conveniente é fácil. A Bíblia não é um livro de conveniência, de você ir lá, pegar as partes que você gosta, as promessas que você gosta, aquilo que você entende que é interessante para a sua vida. Opa, isso é para mim. Não.
Deus, ou você quer Ele totalmente, ou você não quer. É tanto que o maior mandamento é o quê? Amar a Deus. E aí, quando vai na raiz, tanto em Deuteronômio, e acho que é Lucas que fala na raiz também, não fala só amar a Deus sobre todas as coisas, fala como? Com todo o teu, com toda a tua, com todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus tem que ser tudo para você. Quando no Salmo 1, no versículo 1 de Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não quer dizer, não é aquela promessa, nada vai faltar, porque sempre vai estar faltando alguma coisa na minha, na sua vida, aqui na terra, sempre. Por exemplo, você está com a vida financeira alinhada, aparece um problema com o filho às vezes, aparece um problema no casamento. Ali um casamento, filho, aparece um problema na saúde. Sempre vai ter uma coisa faltando. Sempre vai ter, irmão. Agora, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, vai lá no versículo 1, que é uma coisa que é muito bom a gente aprender, né? Quem é da casa sabe muito já isso aqui. O Senhor é meu pastor, vê que ele mete uma vírgula, e não tem o E que a gente coloca não, né? A gente coloca um E. Vê se tem ali. Não tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, que é a mesma para a tradução, a mesma palavra para o original. O Senhor é meu pastor, e por Ele ser meu pastor, eu não sinto falta de nada. Essa é a tradução real. Se você tiver Deus na sua vida, não importe o que esteja faltando, isso não vai te tirar dele. Ele é suficiente. Amém? Agora vai lá no versículo que a irmã não quis ler para nós. No versículo 4, olha. Aí, cadê que pega isso aí? Anda com essa palavra no bolso, caixinha de promessa. Ainda que eu ande no vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá, está falando o quê? De dia mal. Sabe o que está dizendo? Sabe o que é vale de sombra da morte? Eu gosto muito de série medieval, quem gosta, com certeza já viu isso. Você ia entrar em alguns países, o que eles faziam para botar medo nos inimigos? Eles pegavam os inimigos que eles matavam, pregavam em estacas e eles colocavam os inimigos na entrada da cidade. Era um corredor com as pessoas mortas na estaca, assim, pendurado. E aí quem entrava, já entrava na cidade com temor. Eu disse, rapaz, se eu não andar certo, eu sou o próximo a vir parar aqui. Então, o que ele está falando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, num lugar perigoso, não temerei mal algum. Então, a Bíblia não é um livro de conveniência, irmão. Vai ter dia que a gente vai andar no vale da sombra da morte. Vai ter dia que a gente vai correr sérios perigos. Vai ter dia que a gente vai passar situações difíceis. Então, não é um livro de conveniência, de você ler, só se atenta à promessa, mas não se atenta à responsabilidade. Só se atenta àquilo que Deus pode fazer, mas nunca se atenta àquilo que você deve renunciar. Não é um livro de conveniência, não. Amém? Aí ele vai e fala de outra coisa. Aqui eu amo esse salmo, por quê? Porque o cara é um dos poucos da Bíblia que fala que ama correção. Ele fala assim, ó, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolo é a mesma palavra para direção, quando você está perdido, e a mesma palavra para acalento. Então ele está dizendo assim, Deus, a tua vara, que é a parte de corrigir a ovelha, de dar uns tapas na ovelha, me consola. Da mesma forma, o ganchinho da vara, lembra da varinha de pastor? É tipo uma interrogação, lembra? Ele está falando assim, ó, quando o Senhor quiser me abraçar, o Senhor vem com aquela parte do ganchinho. E isso me consola. Mas quando o Senhor vem me corrigir, o Senhor segura na parte do ganchinho e me bate. E isso também me consola. A Bíblia não é um livro de conveniência. Que você quer o abraço de Cristo, mas não quer a repreensão de Cristo. Não. Você tem que querer o abraço e a correção. Amém? Vamos lá. 5. Não centralize a leitura das narrativas em você mesmo. Os protagonistas. vai lendo tudo e centralizando isso em você. Personalizando-as como sendo um mandamento para você ou um determinado grupo. Quando, na verdade, o propósito não é esse. Esta apropriação indevida e equivocada pode conduzi-lo a graves erros. Por exemplo, dizer que Deus quer que reconstruamos o templo porque aconteceu e está escrito na Bíblia, embora Deus fale conosco de forma pessoal nas Escrituras, uma narrativa não tem como objetivo principal fornecer mandamentos claros e específicos. O que ele está dizendo? Existem coisas que é um contexto histórico. Aí, por exemplo, no nosso país tem, eu fico inclinado a não falar, mas falo. Acaba falando algumas coisas. Um cara que vai e constrói o quê? Ele construiu um templo, e segundo ele é o templo de quê?
E não é, pô. Seria mais fiel, até mesmo com a casa que ele preside, com a igreja, fala assim, não, esse é o templo do cidadão, né? Porque esse é o templo, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Aí quer trazer uma parada que era só para ter um contexto histórico, aí investe milhões de reais. E escola é lugar para você aprender isso, tá, gente? Em nome de Jesus. Investe milhões de reais, que poderia ser muito mais bem distribuídos para a nossa nação, até para abrir, não, é melhor para abrir a igreja também não, mas pelo menos fazer outra coisa, que fosse mais interessante no sentido de ajudar as pessoas, do que propriamente fazer algo que seria, só para você entender, é a mesma coisa de, quando uma vez a pessoa falou assim, pastor, posso fazer tatuagem? Aí eu falei com ele assim, eu não concordo que faça, só para você entender, para não pensar que é uma coisa pessoal, eu não concordo que faça, mas não é pecado fazer. Eu não tenho uma base bíblica para te dizer que é pecado fazer. Tem uns textos que a galera dá uma forçada ali, mas se você entender ele mesmo literalmente, não é uma proibição, né, de fazer. Mas eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Porque Deus não vai pedir isso. E aí é onde entra algumas coisas que eu sempre pego firme com a galera. Imagina Deus parando seu tempo lindo, maravilhoso, doido para remir a terra inteira, derramou do Espírito dele sobre toda a carne para nos convencer. Imagina Deus visitando alguém para dizer, faz uma tatuagem em minha homenagem. Tu consegue acreditar que Deus faria isso, mano? Lógico que não. Então, tu quer fazer uma tatuagem? Eu não concordo. Se for dessa casa, faz, ser a minha bênção. Ah, vai para o inferno? Não. Não é o fato de eu não discordar não significa, o fato de eu não concordar não significa que você vai para o inferno por causa disso. Mas eu tenho uma máxima no meu coração. Por exemplo, sabe, eu tenho um projeto de tatuagem que deu muito errado. Eu ia fazer o nome da minha mãe aqui. Na primeira letra, quando o cara me mostrou, eu falei, para. Aí de vez em quando as pessoas falam, por que você não põe aí um negócio por cima para ficar bonito? Eu falei, não, quando eu tiver dinheiro eu vou apagar. Não colocar o negócio por cima, eu vou apagar ela. Então, o que eu entendo? Que tipo assim, por exemplo, as mensagens que Deus nos dá, aquilo que Deus se revela para nós, pertence a ICAVE ou pertence ao reino de Deus? Ao reino de Deus. Então, eu penso a seguinte coisa. Por exemplo, se uma igreja assembleia que crê que tatuagem é pecado, amém? Tatuagem é pecado, que é contra aquilo, e eu não tenho que respeitar eles. Você tem que respeitar eles, irmão. Ué, cadê a ética? Tem que respeitar. Eles creem que aquilo é pecado, eles são contra aquilo. E aí, imagina, vocês acham que eles, sabendo que eu faço tatuagem, eles vão me convidar para pregar lá? Não, né? Então, se eu não penso em mim próprio, e se eu penso no reino de Deus e que Deus pode me levar naquele lugar, eu não faço. Eu não faço. Agora, é como eu já falei para algumas pessoas que fizeram. Quando fizer, não põe Deus nisso. Tu pode fazer o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, botar o cordeiro do lado, o leão do outro, a coisa, pode fazer o que quiser. Não foi Deus quem pediu. Não, só não põe Deus nisso. E lembra, nós não fomos chamados para renunciar só às coisas proibidas, mas também chamados para renunciar até coisas permitidas. Tá? Não é porque não é pecado que eu deva fazer. Comer carne é pecado? É pecado comer carne? Olha a expressão que a Bíblia diz. Se escandaliza o teu irmão, não coma. A gente não foi chamado para ser pedra de tropeço, a gente foi chamado para ser degrau de acesso. Entendeu? Não era pedrinha de tropeço, nós somos degrau de acesso. Então, eu não estou aqui, demonizando. Não, da igreja já teve gente que fez tatuagem. E eu falo, se tem um significado para você, irmão, então para de se mostrar, ué. O seu corpo não é para ser mostrado mesmo. Fez, onde vai fazer? Vou fazer. Não. Se é só para você, um significado para você, por que tem que ficar exposto? Entendeu? Então, assim, pastor, meu corpo já é todo tatuado, eu tatuo. Amém, irmão, eu respeito. Só que só pensa. Foi Deus que pediu? Não. Pode impedir você de levar uma palavra que Deus te deu em algum lugar? Sim. Então, aí a gente tem que entrar o quê? Em um ambiente o qual, eu não posso cooperar para Deus me impedir de ir em algum lugar, pô. Eu não posso. É isso que a gente tem que entender, entendeu? E, tipo assim, aí por isso que eu falei da outra situação. Aí fica, né, dentro de uns contextos que não tem nada a ver, pegando passagens para forçar as coisas. Porque aí as pessoas falam, descobri que tatuagem é pecado, agora eu vou fazer? Não, era agora que você deveria não fazer. Agora que você descobriu que não é pecado, é agora que você faz. Não, agora que eu não faço mesmo.
Pronto. Por quê? Porque a gente foi chamado para viver uma vida de renúncia. Amém? Amém, gente? Então vamos lá, bora, é isso aí. 45. Não interprete uma narrativa à luz de ideias e conceitos contemporâneos errados, sem antes submeter-se às verdades imutáveis de Deus. Um claro exemplo disso são as pessoas que interpretam as passagens referentes à amizade de Davi e Jonathan, 1 Samuel, capítulo 20, 17 ao 41, como sendo uma relação homossexual. Eles se baseiam no fato de que hoje em dia o homossexualismo é aceitável e incentivado em nossa sociedade. Porém, essas conclusões são incoerentes com o ponto de vista do narrador e também destoam do restante da Bíblia. Então, a gente precisa, como diz aí, não interprete uma narrativa à luz de ideias e conceitos contemporâneos errados. Quando a gente vai ler essa história de Davi e Jonathan, irmãos, a Bíblia fala que eles se amavam muito, mas usa a palavra muito. Era uma amizade assim violenta, ao ponto de que Jonathan avisa para Davi do ódio do pai, avisa para Davi das tretas de Saul, para proteger Davi, coisa e tal. Eles tinham, de fato, uma amizade assim, além daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí, o que a pessoa faz? Igual eu vi a Carol Base falando em uma das aulas dela, que eu achei fantástico, que é o mesmo a gente pode usar o mesmo, dentro do mesmo texto. Uma mulher, ela era da igreja, e a filha dela se tornou homossexual. E aí ela foi e rejeitou a filha dela do homossexualismo, rejeitou a filha dela por causa do homossexualismo, não soube lidar com aquilo, não soube amar e orar, e rejeitou a menina. E a menina, por causa dessa rejeição, foi e tirou a própria vida. E aí, ao tirar a própria vida, essa mãe entrou em um outro ambiente de erro. Qual foi o ambiente de erro? Ela agora prega, ela é pastora de uma igreja, e nessa igreja ela prega que os homossexuais podem ser salvos. Então, viu como é perigoso? Olhar um texto, e aí ela usa essa base desse texto, falando que Davi e Jonathan tinham um relacionamento homossexual. Então, aí você pega aquilo ali, que, sem entender direito, dentro de um contexto contemporâneo, traz para outro e dá uma forçada, você vai querer liberar as coisas. Entendeu? Então, ela saiu de um erro, porque ela cometeu o erro. Qual foi o erro? Não é porque o seu filho tomou uma decisão errada, você vai rejeitar ele. Deixa ele no ambiente, traz ele para a igreja, deixa Deus convencer, porque Deus convence. Amém? Deus convence. Liberar uma palavra sobre nossas vidas. Se um dia nossos filhos, por algum motivo, se desviarem, o Senhor não vai deixar eles sair da casa de Deus e vai restaurá-los aqui mesmo. E nós não vamos cooperar para afastar eles do Senhor. Amém? Então ela cometeu um erro, que foi rejeitar a filha. E depois cometeu um erro pior ainda. Depois da morte da filha, não soube lidar, abriu uma igreja, e hoje é uma igreja de homossexuais. Já a quantidade de gente enganada lá. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Amém? Vamos aí, dissecando uma narrativa. Pula aí. Dissecando a narrativa. Sabe o que significa a palavra dissecar? Selecionar os elementos. Escreve aí, selecionar os elementos. Do lado aí está assim, ó. Narrador, quem é o autor ou o narrador do texto, como ele se apresenta. Às vezes o narrador conta a história de maneira quase invisível, no sentido, ele não aparece, amém? Ele está contando uma história, mas ele não aparece. Mas às vezes ele aparece mais. O autor, narrador, faz comentários sobre os fatos, ele mesmo produz as interpretações. Leitor, para que o autor provavelmente escreveu a narrativa. Para que ele escreveu isso? Quem é o leitor original? Nós, leitores atuais, só podemos fazer uma boa interpretação após nos colocarmos no lugar dos leitores originais e nos identificarmos com ele. A Paulinha e a Samanta, ela tem uma veia de pregação que elas fazem muito isso. Elas falam, elas gostam de pensar que elas estavam lá, naquele momento, aí sente o cheiro da terra molhada, do vaso quebrado, coisa e tal. Isso é interessante, quando você estiver lendo um texto, você tentar entrar naquela história, para interpretar. Mas, deixa eu me ver aqui, por que ele viu isso? Por que ele falou assim? Quem estava mais nessa história? Por que Jesus falou isso? Isso é uma boa forma de você entender aquilo que você está lendo, quando você se coloca na história, né, para você ter o ponto de vista de dentro da história, e não apenas
de fora da história. Ponto de vista. O jeito que um narrador conta uma história revela seu ponto de vista. Para onde o narrador está olhando mais? Qual o seu foco? O que lhe chama mais atenção? Perceba o que é apresentado como certo e errado pelo autor. O ponto de vista do narrador é muito importante, pois indicará para o significado da narrativa. Então, só para pincelar dentro disso, você está ali, né? O autor está ali explicando uma situação. Você precisa perceber qual é o foco dele, amém? Toda passagem bíblica tem um foco. Tem um sentido ali que a pessoa quer deixar claro para você, quer extrair para você. Então perceba o que ele está dizendo que é errado, o que ele está dizendo que é certo, qual é o personagem que ele está usando como bom exemplo, qual é o personagem que ele está usando como mau exemplo, para você não deixar passar despercebido o valor e o conteúdo que aquela passagem pode trazer para o seu conhecimento. Cenário, lugar e cenas. Esteja atento ao cenário, à narrativa em que período aqueles... Esteja atento ao cenário da narrativa. Em que período aqueles eventos acontecem, em que locais eles acontecem, como os personagens estão se desenvolvendo entre si socialmente. Tente perceber o pano de fundo no qual ocorreram os fatos. Personagem. Quem são os personagens? Como eles são caracterizados? Sua posição, personalidade, desejos e etc. Tente fazer um perfil dos personagens baseado no que o autor revela sobre eles. Observe características físicas, sociais, morais e psicológicas. Por exemplo, todo mundo que der uma analisada em Pedro vai saber que Pedro era o quê dentro do temperamento? Sanguíneo. Pedro era um cara hiper mega sanguíneo. Então, se você for estudar a vida de Pedro, você vai ver que ele... E João? Ele era o quê? Ele era um cara mais melancólico. Na verdade, todos nós temos, né? Todos nós temos no mínimo duas, mas uma é predominante, entendeu? Uma é predominante. Agora, quando a gente fala de temperamento, é bom a gente entender uma coisa. Temperamento não é desculpa para ser o que seu temperamento é. Tá? Tem até um livro, eu sempre esqueço o nome dele, mas procura dar para achar. Os 4 temperamentos debaixo do governo de Cristo. É algo mais ou menos assim, que é bom para você entender. Porque Pedro não perdeu o temperamento dele, mas em algum momento aquele temperamento foi sufocado pela presença do Espírito Santo. Então, meu temperamento é esse mesmo, eu sou meio enérgico. Até o Espírito Santo vir te transformar na mocinha. Amém? Eu sou meio ignorante. Até o Espírito Santo vir deixar você dócil. Amém? No sentido de que a gente não precisa perder o nosso temperamento, o nosso perfil, mas ele não pode afetar quem Deus quer que a gente seja. Amém? Você não vê os profetas tendo perfis, eles eram duros, eles eram precisos. Por exemplo, Jeremias era muito duro em suas palavras. Ele era, cara. Você chega diante dos caras, mas ao mesmo tempo era um cara que Deus teve que pedir para parar de orar pelo povo. Tem noção do que é isso? Deus falou assim, para de interceder por esse povo. Tem uns textos da Bíblia que é maneiro. Imagina Deus chegando para você e falando assim, não quero mais que você ore para aquele povo, porque ele não presta. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Ele, meu Deus, deixa eu orar por eles mais um pouco. Então a gente precisa entender isso, tá? Os nossos temperamentos, os personagens, é bom você perceber por quê? Porque na hora da sua ministração, na hora do ensino, você vai criar ou identificação com, de repente, alguém que você conhece, para você ter sabedoria para lidar. Irmão, tem gente na igreja que eu consigo lidar porque eu sei o temperamento delas, o perfil delas. Para a gente que lidar com pessoas, isso é muito importante. Eu até ensino aqui que antes de liderar, o ideal é ganhar o coração da pessoa. Por quê? Porque liderar não é fácil. Liderar não é fácil. Então, liderar alguém que você não está disposto a ganhar o coração, vai ser impossível. E quando eu falo ganhar o coração, é trazer aquela pessoa para você. No sentido de ela se sentir confortável, ela sentir que ela pode confiar em você, ela sentir que ela pode se abrir com você, quando você conversar com ela, aquela éticazinha, né, de relacionamento, não conta para ninguém o que foi conversado com aquela pessoa. E aí, dentro disso, você vai pegando o perfil da pessoa. E quando você olha... Direto, eu estou lendo a Bíblia e eu falo assim, poxa, fulano tem um perfil igual, aí eu comparo com o líder da igreja. O líder da igreja é igualzinho fulano. O irmão da igreja é igualzinho cicrano. Por quê? Porque quando você presta atenção nos personagens, você vai vendo que eles têm comportamentos repetitivos. E isso fala do perfil deles. E isso é bom por quê? Porque você aprende a lidar com as pessoas. Tem gente que eu posso falar gritando que não vai dar nada, a pessoa vai continuar me amando. Tem gente que fala assim, você merece um couro. Baixinho. Vai tomar vergonha na sua cara, seu sem vergonha, mude de vida.
Vai de pessoa para pessoa. E a gente tem que ter esse tipo de habilidade. Por quê? Porque Jesus tinha. Jesus chama Pedro, só Pedro, que Jesus fala assim, arreda dele, Satanás. Mas você vê na Bíblia uns caras dizendo coisa parecida. Por exemplo, Tiago e João olham para Jesus e falam assim, que manda fogo do céu, mata esses caras tudo, hein? Se fosse Pedro, eu tenho certeza que Jesus ia falar assim, endemoniou a segunda vez. Mas como era Tiago e João, Tiago era aquele cara mais, João era aquele cara mais dócil, vivia no colo de Jesus, falava, não, cara, eu não sou desse espírito não, João. Você precisa aprender que eu sou do espírito da paz. Entendeu? Então, assim, é bom a gente conhecer os personagens, eles vão revelar muito sobre as pessoas que nós convivemos e vai revelar muito sobre nós mesmos. Você vai se encaixar. Por exemplo, eu sei que pessoas que pareciam comigo na Bíblia, dentro do meu temperamento, falam, nossa, dava trabalho demais, Jesus. Dava. Tem uns caras que eu sou parecido no temperamento. Queria eu ser parecido na fé, na vida, que esses caras vão aprender mais. Vamos lá, diálogo. Observe atentamente os diálogos entre os personagens. Quando o diálogo se repete ou há um discurso, a intenção do narrador é resumir o que importa naquela história. Então, se está repetindo o diálogo, o assunto, ele quer mostrar para você que aquilo tem uma importância, amém? É importante observar como a história é contada, ou seja, o seu enredo, como o autor conta ou narra a história, qual é a sucessão de acontecimentos. E aí pula esse primeiro aí e vai para lá assim, o que é a lei? Está vendo aí embaixo aí? O que é a lei? Lei pode ser entendida de diversas maneiras, podendo significar os 10 mandamentos, que é o que a gente mais fala que a lei é os 10 mandamentos, porque a própria Bíblia também reforça isso, as tábuas da lei, que foram entregues a Moisés para o povo de Israel, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Aí o que mais é os 10 mandamentos, ou é a lei? Os mais de 600 mandamentos cerimoniais e específicos que eram exigidos do povo de Israel. Algumas vezes no Novo Testamento, a lei é citada referindo-se de forma geral ao Antigo Testamento. O próprio Jesus se referiu ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. Então, lá o que ele está falando, o que está explicando aqui? O que é a lei? A lei é os 10 mandamentos. A lei são os mais de 600 mandamentos que têm a ver com leis civis, leis cerimoniais e as outras e leis morais, está embaixo aí explicando para você no quadrinho. Então a gente precisa entender que todo o Antigo Testamento ele está no contexto de lei, tá? É colocado como lei. Por isso que põe ali para mim, Tiago, João capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Olha lá. O verbo se fez carne e habitou entre, e vimos a sua glória, como o unigênito do, cheio de quê? Cheio de graça e verdade, cheio de amor e verdade. Então a graça tem a ver com a palavra amor. Em algumas traduções aquela palavra ali é amor, graça ali é amor. Então a gente precisa entender que a graça conhecida do jeito que nós conhecemos, ela vem depois de Jesus, amém? Deus tinha graça no Antigo Testamento? Claro que tinha, mas no Antigo Testamento a base era o que? Era a lei. Então todas as vezes que você vê o Antigo Testamento, ainda que você enxergue graça, porque tem muita graça lá, Deus estabeleceu os 10 mandamentos, Deus estabeleceu os mais de 600 mandamentos cerimoniais, civis e morais, Deus estabeleceu todo o Antigo Testamento e isso era lei. E aí, o que eu preciso entender? A lei não salva, mas ela revela. Escreve aí. A lei não salva, mas ela revela. Como assim, pastor? Não salva, mas revela. Porque tem gente que anda na graça e pensa que a lei não presta. E a lei presta, tá, gente? Por exemplo, o Antigo Testamento revela muito quem Deus é. E era um período de lei. Revela justiça, revela santidade, revela soberania, revela onisciência, revela presciência, revela muito dos atributos de Deus, estão revelados num período de lei. Então, a lei não salva, por quê? Porque só pode ser salvo, segundo Efésios 2:8, a gente é salvo pela graça
Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras humanas para que ninguém se glorie. Então a lei não tem o poder de salvar, mas no período da lei a gente vê muita revelação de quem Deus é, muito conteúdo. É aquilo que a gente falou. Eu gosto mais do Novo Testamento. Você não foi chamado para gostar mais do Novo Testamento. Você foi chamado para viver mais o Novo Testamento. Diferente. Entendeu? A gente vive mais o Novo Testamento. Porque, por exemplo, são 7 alianças. Quantas? A edêmica, do Éden. A adâmica, de Adão. A noética, de Noé. A abraâmica, de Abraão. A davídica, de Davi. E a lei perfeita, que é a de Davi. É isso mesmo, deu 7, entendeu? Deu 6, são 7. A mosaica, eu não falei de Moisés não? E a mosaica. São 6 e depois vem a 7ª, que é a de Jesus. Então, claro que nós vivemos a geração de Jesus, amém? A geração perfeita. Então, óbvio que a gente vive mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. E o próprio Cristo na Santa Ceia, o próprio Paulo na Santa Ceia, ele fala isso, ele fala assim, que o sangue é a nova aliança, ou seja, é a nossa forma de vivermos. Na época de Abraão, se vivia na aliança abraâmica, na época de Noé, se vivia na aliança noética, na época de Moisés, se vivia a aliança mosaica. Todas aquelas alianças faziam parte da lei. Então, nós vivemos hoje a aliança de Cristo. É tanto que quando você vai ler dentro da genealogia, lê em casa depois, anota para você ler. Acho que é Mateus capítulo 1, a genealogia de Mateus. Lê aí para você ler em casa. Tem uma coisa interessante lá. Anotou em Mateus capítulo 1? O que tem interessante lá? Você vai ver que vai falar das gerações. Aí vai falar de 1 até a 14ª geração. Aí vai falar de Abraão até o período babilônico. Aí depois de Davi até o outro período. Aí vai dando 14 gerações. Eu não lembro bem aqui agora. Vai dando 14 gerações. De um a outro vai dando 14 gerações. Quando chega assim, de fulano até Cristo, não dá 14, dá 13. Por quê? Porque nós somos, depois de Cristo, todo mundo depois de Cristo é a 14ª geração. Entendeu? Então, assim, a gente não vive mais uma aliança do Antigo Testamento, a gente vive a aliança do Novo Testamento. Mas isso quer dizer que a lei não presta? Não, porque a lei é palavra de Deus, o Antigo Testamento é palavra de Deus, e revela muito quem Deus é. Então, hoje nós somos chamados para viver o Novo Testamento, com todo o conteúdo extraído do Antigo Testamento, que encaixa com o Novo. Mas a gente não pode amar mais um do que o outro, porque principalmente dentro de atributos, a gente vê mais Deus se revelando no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Entendeu? Então, a gente precisa saber separar isso aí. As diferentes leis no Antigo Testamento. Aí tem as leis civis, né, que eram as leis para o povo específico, as leis cerimoniais, né, fundamentavam a prática de adoração e as responsabilidades do sacerdote, está aí do lado. As leis morais, que são os 10 mandamentos, que se resumem na relação do homem com Deus e com o seu próximo. Você vai ver que os 10 mandamentos têm a ver com o homem e Deus, e o homem e as pessoas. É por isso que Jesus aperfeiçoa. Lembra? Ele não veio quebrar, ele veio aperfeiçoar. E como que ele aperfeiçoa? Ame a Deus sobre todas as coisas. Você vai idolatrar se você amar a Deus sobre todas as coisas? Você vai criar falsos deuses? Não, você não vai. Então ele não está quebrando os mandamentos, ele está aperfeiçoando. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo, você vai matar ele? Você vai ficar cobiçando ele? Vai ficar dele? Não, você não vai. Se amar ele de verdade, você vai querer o bem dele. Então Jesus aperfeiçoa aquilo que era só uma sombra. Amém? A lei e o pacto com o povo de Israel. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse os estatutos e juízos para que os fizesse na terra ao qual passais a possuir. Antes de tudo, precisamos encaixar a lei dentro da história da redenção, que começa com Abraão e sua descendência, o povo de Israel, após a família de Abraão ter se tornado um povo numeroso no Egito, onde haviam sido feitos escravos. Deus usou Moisés para retirá-los e, posteriormente, transformá-lo em nação. Quando iam pelo deserto, a caminho da terra prometida no Monte Sinai, Deus entrega-lhes a lei. É nessa ocasião que o Senhor se revela ao povo escolhido ao dizer:
eu sou o que sou, e firma a sua aliança com ele, conforme escrito em Êxodo 19. A lei é, portanto, a base de pacto de Deus com Israel. Um contrato foi estabelecido para que as duas partes cumprissem suas exigências. Então, Deus ia cumprir o que tinha falado e Deus queria que Israel cumprisse aquilo que ele tinha estabelecido. Então, nosso relacionamento com Deus até hoje, né, porque hoje, dentro do contexto de Nova Alianças, é assim, aquilo que a gente conhece. Numa sociedade, você tem deveres e você tem direitos. Com Deus é a mesma coisa. Você está andando com Ele, você tem os seus direitos. Direito à salvação, direito a uma família abençoada, direito à libertação. Quem anda com Deus tem direito a essas coisas. Mas você tem deveres. Você tem que andar de forma santa. Amém? Você tem que obedecer aquilo que Deus estabeleceu para obedecer. Você tem que honrar sua casa, honrar pai, mãe, honrar sua esposa, honrar seus filhos, viver uma vida de arrependimento. Então, no Antigo Testamento, quando Deus estabelece a lei, não era pensando em nós. No sentido, não era algo para nós, era pensando no povo dele, porque quando aqui explica, Abraão saiu, de Abraão nasce os hebreus, nasce um povo que se torna escravo no Egito, Deus tira eles de lá, e aí vai estabelece, agora vocês são para mim a nação escolhida, um povo adquirido, sacerdócio real, então vocês são as pessoas com quem eu tenho aliança. Para você entender, no Antigo Testamento só tem um profeta separado para pregar para um povo gentil, em arrependimento. Quem sabe quem é? Quem? Só Jonas. No Antigo Testamento, só Jonas é chamado a pregar arrependimento para um povo que não era voltado para Israel. Porque ele já apontava para quem? Para a gente. E no sentido literal do texto, a Paulinha já pegou sobre Jonas, ela vai lembrar. Ela prega sobre Nínive. Nínive se arrepende, mas depois volta a qual estado? Ao mesmo estado. E aí vem punição sobre Nínive. Ali estava apontando para a gente, porque tudo aponta para Jesus e para a consumação das coisas. Então, nós éramos ali Nínive. E aí Jonas prega para Nínive. Nínive se arrepende. Depois ela se arrepende de ter se arrependido. E volta a ser quem era. E aí depois, ao voltar a ser quem era, ela é destruída. É aquilo que Paulo fala em Romanos 11. Em Romanos 11, Paulo fala assim, que nós somos enxertados em Deus. A gente era uma mangueira, uma manga colocada na videira. Aí Deus vai e fala assim, Romanos 11, 22, segue, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Para os que ficarem de pé, bondade. Para os que caírem, severidade. Deus é bem resolvido. E ele mesmo fala, eu sou bom, mas eu também sou severo. No sentido de aquilo que eu falei que vou fazer com quem não me quer, eu farei. E aí, dentro desse contexto, você precisa entender o quê? Tipo assim, se Nínive se arrependeu, voltou a ser quem era e foi destruída, Paulo está falando da mesma coisa. Se Deus não poupou os ramos naturais da videira, porque eles abandonaram a fé, quanto mais você que é um ramo enxertado. É isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, irmão, presta atenção. Deus puniu muito Israel, subjugou muito Israel, colocando eles na mão de países inimigos. Babilônia, Egito, Síria. Quantos países escravizou o povo de Deus? Por quê? Porque eles não queriam Deus. E aí, se Deus não poupou o povo, que ele tinha um pacto, o povo natural deles, naquela época, quanto mais nós que fomos enxertados, irmão. O Brasil é uma manga na videira. A Argentina é um limão na videira. Então, se Deus não poupou a casa natural, a casa principal dele, que era Israel, você acha que Deus vai poupar a gente se a gente não viver uma vida de arrependimento? Não vai, irmão. Não é porque você conheceu ele, não é porque as coisas já estão acontecendo na sua vida que você tem que voltar a ser quem era. Não. Nós estamos buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém? Então, não brinque com as coisas de Deus. Vamos lá, vai dar tempo? Não dá tempo de falar isso aqui. Portanto, podemos dizer que a lei passou. Qual é a relação entre o Antigo e Novo Testamento? Aí está aí, ó. Tentar esse versículo aí em cima e o versículo de baixo. Esses dois versículos, eu vou resumir que você não precisa ler. Um vai falar que a lei perdurou até um tempo de João Batista. Paulo está escrevendo, Lucas está escrevendo isso, dizendo assim, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. E a partir de João, então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Aí lá embaixo, Jesus, é a palavra de Jesus. Não pensem
que vinha abolir a lei e os profetas, mas não vinha abolir, vinha cumprir. Aí ele vai explicar como é isso. Então, existe relação entre a lei? Existe. Mas por que que um fala que a lei perdurou até João? E por que que o outro fala que veio aperfeiçoar a lei? Lembra que eu pedi para você escrever que a lei revela, mas não salva? Então é isso que você precisa entender. A lei coopera, mas a lei não tem um poder salvífico, ela não pode trazer salvação ao homem. É tanto que, uma vez que você se arrepende e você vive com Jesus, você não precisa ir atrás de outro sacrifício anual. Antigamente, como é que era? Uma vez por ano, você tinha que levar um animal lá, colocar diante do sacerdote, aí o sacerdote colocava a mão aonde? No animal, era como se o seu pecado passasse para aquele animal, apontando para quem? Para Jesus. Mas aquilo era um mandamento, aquilo era uma lei. Aquilo não tinha o poder de te salvar. Agora, a obra de Cristo, não, ela é perfeita, é sacrifício único. Ele tem poder salvífico, não tem a ver com o seu sacrifício, tem a ver com o dele. É por isso que é pela graça. Então, há uma conexão. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, antigamente era de uma forma, agora de outra forma, mas essas coisas, elas são coesas, elas têm relacionamento, amém? Elas se relacionam, então a gente precisa dizer que a lei passou, qual é a relação entre ela e o Novo Testamento? Existe uma relação aí. Vamos lá, vai para o último ponto aí embaixo aí. A afirmação de Jesus no Sermão do Monte, não vim para abolir, mas para cumpri-la, nos fala justamente disso. Primeiro, Jesus não veio desfazer a lei, como se a lei do Antigo Testamento estivesse errada e agora precisasse trazer a certa. Viu? Não é isso. Ele veio cumpri-lo como um único homem santo, sem pecado e capaz de obedecer a Deus. Cristo, então, torna-se o nosso mediador e modelo de homem que cumpriu a santa lei de Deus. Terceiro, Jesus cumpriu a lei no sentido de tudo o que foi profetizado sobre ele na lei e nos profetas. Literalmente tudo aconteceu, está falando do cumprimento, tudo que a lei falava apontava para ele e ele veio viver aquilo que a lei falava sobre ele. Quarto, a palavra cumprir, nessa passagem, possui também um sentido de completar, sendo assim, Jesus veio completar o plano de Deus, que a lei não estivesse apenas em tábuas, mas que também fosse escrita em vossos corações. O ministério da cruz de Cristo nos capacita a amar e viver a lei de Deus em santidade pelo seu poder. Amém? Não vai dar tempo o Carlos já está ali encerrando. Então, depois, só reforçando antes de terminarmos, leia a apostila em casa, porque semana que vem tem prova e só um resumo na primeira aula, tá? Fica sobre os seus pés aí. Irmãos, todo mundo que acertou a escola, que já acertou, lembrar de pegar na próxima aula com a gente os comprovantes para ficar tudo certinho com você. Se tiver comprovante errado, depois você manda para mim lá, tá bom? Errado não, que você não pegou atrasado. Você manda para mim para eu trazer para você semana que vem, beleza? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelas nossas vidas e por essa fome e sede que nós temos de Ti. Que todas as vezes que nós estamos aqui, Pai amado, o Senhor tem nos nutrido espiritualmente, tem nos alimentado. Mas eu sei que o Senhor não se resume a uma segunda-feira à noite. Tu és um Deus que se revela todos os dias. Então eu oro para que a cada devoção, a cada momento dos seus filhos com o Senhor, a cada abrir das Escrituras, a cada oração que eles fizerem, eles possam crescer em graça, em conhecimento, que o Senhor possa se revelar aos corações deles. Eu quero profetizar sobre a vida deles, que aqui estão grandes professores de teologia, pastores e pastoras, homens e mulheres que vão ensinar e deixar claro para essa nação e para outras nações quem o Senhor é. Conta, Deus, com esse público, conta com as nossas vidas, para que seu nome seja conhecido de forma sucinta, precisa, eficaz. Nós queremos sim, Deus, ser cooperadores daquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo nesses dias. Guarda-nos e leva-nos em segurança para a nossa casa. Em nome de Jesus, amém.